Olá, sou Marcos Lemos, fundador da Multiplique Resultados, e hoje a gente está na nossa segunda edição do podcast, o Resultalks. E hoje eu tenho o prazer de ter aqui como convidado Cláudio Almeida, que tem uma história de empreendedorismo bem bacana, que desenvolveu vários negócios, daqui a pouco ele vai contar um pouquinho mais, e que a gente se conhece principalmente aí do mercado de telecom. Cláudio, obrigado por estar aqui com a gente, é um prazer você estar aqui, a gente é conhecido já de alguns anos e você ter tirado um tempinho aí da sua agenda estar aqui com a gente. Eu que agradeço, Marco. A gente tem uma história de alguns anos já, né? De grandes conquistas, de algumas empresas que a gente já alavancamos e fizemos negócios. Eu acho que poder compartilhar isso um pouco com o público vai ser legal. Cláudio, para a gente contar um pouco da sua trajetória de empreendedorismo, me conta um pouco aí, como você já trabalhou para alguma empresa? Eu acho que é uma curiosidade que todo mundo tem, se o Cláudio já foi CLT, assim ou não, você tem carteira de trabalho ou não? Como que é? Só para matar essa curiosidade inicial. Não, Marcos, eu nasci atrás do balcão. Eu costumo falar que eu não sei jogar bola, não sei correr, não sei fazer nada. Eu sei vender, fazer negócio. Eu fui criado atrás do balcão. Meu pai tinha um comércio quando eu nasci. Ele também veio de uma linhagem de comerciantes e era uma loja de móveis. Então, minha vida foi trabalhando lá dentro e ao longo desse tempo, muito novo, eu já comecei a empreender, montei meu primeiro negócio. Então, eu não tenho carteira. Nunca tive uma CLT, só trabalhando nas próprias empresas que eu ao longo dos anos fui criando mesmo. Você nunca recebeu um seguro-desemprego, né, umas férias, né, remunerado? Nunca recebi, ao contrário, já paguei bastante guia de FGTS. E Cláudio, para quem está ouvindo a gente, o Cláudio é um empresário multissetor, né, muito baseado na infraestrutura, desde a parte de energia como telecom, fez uma carreira brilhante aí no setor de telecom, agora com um processo de venda dessa empresa, da AutoCenter. Mas vamos falar que esse é o capítulo atual, né? Conta um pouco, como que você começou a ir para esse mercado, por que telecom, por que também segmento de energia, o que você entende assim, o que te atrai mais assim como empreendedor? Bom, Marcos, aí dava para a gente falar alguns dias, mas vou tentar resumir aqui um pouquinho para poder falar a minha jornada, e vamos falar assim, né? Como eu falei agora há pouco, eu comecei muito pequeno e dentro de loja, atendendo, com 9 anos eu já tirava pedido, 10 anos eu já trabalhava, com 14 anos meu pai me colocou para tomar conta de um supermercado que ele tinha, então eu já comprava, já marcava preço, já vendia. E aí, fui trabalhando, ganhei um pouco de grana lá com ele, já me pagava, eu tinha minha remuneração que ele me dava. Com 16 anos, um tio meu queria vender uma loja de material de construção, que na verdade era uma portinha, para não achar que é uma loja grande, era uma portinha ali, um fundo de comércio. E eu acabei que eu comprei essa loja dele com o dinheiro que eu tinha e um carro que eu tinha ganhado lá do meu pai. Essa loja cresceu muito e se tornou uma das maiores lojas da cidade, ou a maior loja da cidade na época. Ao longo dessa jornada na loja de material de construção, eu voltei a trabalhar com meu pai na loja de imóveis. A gente toquei com ele mais uma outra cidade. Isso aí eu já tinha uns 18, 19 anos. Nisso eu voltei para poder fazer a gestão. Aí meu pai afastou, foi para a área agrícola e eu fiquei com uma loja de imóveis, uma loja de material de construção, ajudando ele na dele. E eu tinha necessidade lá de interligar as lojas, porque foi lá no comecinho de 98, 99, 2000. E nessa época eu estava começando a informática, começar a ter isso nas lojas, né? E aí eu tinha gente que devia numa loja, devia na outra. E aí eu fui ver como fazia isso. Aí eu descobri, foi a primeira vez que eu fui mexer com a internet. Até aí eu não... Isso foi em que ano? 2000, mais 2000. Ou menos, 2000, 2001. E aí eu descobri que eu ia ter que discar para Poste Caldas, que era discada naquela época a internet. E aí logo no primeiro mês já vi uma conta absurda. E eu começando a saborear aquilo que chamava de internet, o famoso ICQ e essas coisas, eu naquele momento algo dentro de mim já despertou. Acho que é meu espírito de empreendedor, falou isso, todo mundo vai ter, todo mundo vai querer ter isso. E aí como vi uma conta muito alta, eu fui entender um pouquinho como que funcionava aquilo, por que não tinha aquilo na minha cidade. E aí eu vim para Poste Caldas e acabei vendo uma empresa que mexia com isso. Eles me atenderam, me explicaram.
E eu voltei já, falei, cara, vou montar algo disso. Em pouco tempo eu já vendi minha loja de material de construção, meu pai também já estava entrando na época os magazines na cidade, a gente vendeu na época para a rede da Eletrozema. E nisso, meu pai ficou focado no agronegócio, eu peguei a grana que eu tinha, fui taxado de louco na época, que eu era doido, como que eu ia fazer isso, e pus tudo que eu tinha e mais um tanto de dívida e montei a AutoCenter. E era uma internet de escada, quem é das antigas é o modem US robótica, e aí as pessoas com 8 linhas analógicas, eu lembro certinho, às vezes as pessoas discavam, você na mão derrubavam um ou outro. E aí que assim começou o AutoCenter. E nisso teve uma demanda muito forte, inclusive da prefeitura logo em sequência queria. E aí nisso as cidadezinhas menores da região começou a ligar, monta aqui, monta aqui. E aí eu falei, isso. E um detalhe, quando eu montei em Boteiros tinha 20 computadores na cidade. Então meu público potencial era 20 pessoas. Então você começou atendendo em Boteiros, né? Com essa conexão de escada. Isso. Não sei se todo mundo conhece, está ouvindo a gente, eu já recebi feedback, tem gente ouvindo, gente do Brasil inteiro. Boteiros, quantos habitantes tem? Hoje tem algo em torno de 13 mil habitantes. 13 mil. Então é uma cidade pequena, em 2000 devia ter um pouco menos disso, né? E tinha só 20 computadores. 20 computadores na cidade quando eu montei. Mas naquele momento eu tinha o meu feeling, eu sabia que isso é uma coisa que todo mundo ia usar. De alguma forma isso todo mundo ia precisar e ninguém ia conseguir pagar um interurbano na época que falava, né, para cidades. Então, eu fiquei muito destinado, porque eu fiquei muito maravilhado com aquilo e destinado a montar. Então, quando eu montei, nisso acabou que as cidades, Boteiros, né, a gente tem cidades vizinhas, Cabo Verde, Divisa Nova, e assim vai indo. Essas cidades começaram a entrar em contato, algumas prefeituras queriam que montasse e tal. E nisso eu fui já montando, expandindo. Na época era um grande link de 64K. Hoje o pessoal é 100 mega, 200 mega, né? Individual, né? Era uma coisa assim, bem arcaica se for pensar para hoje, né? 100K hoje você não abre acho que nem manda o WhatsApp, nem o WhatsApp funciona. E isso era para uma cidade inteira, a gente está falando. Assim, de uma cidade inteira com 64K. E aí eu comecei a montar nas outras cidades e isso foi ganhando volume, e a empresa foi crescendo. E aí foi quando eu vi que aquilo era realmente uma coisa, tinha um potencial muito grande. Nesse segmento de telecom, a gente vê muitas pessoas da área técnica, né? Gente que mexe com programação, ali mesmo com hardware de telecom, que viram donos, empreendedores de provedores regionais. No seu caso, não, né? Eu acho que você é um dos... Eu sei que você tem uma visão técnica bacana, mas você é um cara de negócio, né? Como você se vê, assim? O que você acha que isso te trouxe de diferencial dentro de um mercado um pouco mais escova bits, né? Que o pessoal fala, assim. Eu nunca fui da área técnica, assim. Então, desde do começo, eu tive uma pessoa que me ajudou muito e estava lá comigo para me ajudar, porque era um cara que ficava ali na parte técnica. Como meu background era sempre da área de negócio, de venda, eu sempre fui um vendedor. Então eu ficava buscando negócio na rua, vendendo. Então isso para mim eu acho que deu um viés muito forte para a empresa. A AutoCenter sempre foi uma empresa muito comercial, muito forte. Então a gente sempre muito agressivo, sempre buscando cliente. E eu tinha pessoas que eu confiava ali que sempre tocou a parte técnica. Eu sempre tenho noção, sabia o que era, como eu fazia. Se precisasse, eu punha a mão na massa, como eu pus várias vezes. A primeira torre foi eu que montei, instalei muito cliente no começo, fazia a área técnica. Mas lá tem um fato interessante, Marcos. Desde por eu ter essa área comercial muito forte, eu notei que no começo, logo no comecinho, quando começou a empresa, que as pessoas não tinham noção do que eu estava fazendo. E aí o que eu fiz? Eu fui lá e montei uma lan house. Por quê? Porque as pessoas iam lá ver o que era aquilo. E aí a pessoa tinha acesso, pessoas que só tinham 20 computadores, então as pessoas olhavam a lan house, quando elas viam, elas tinham acesso com aquilo, ficavam maravilhadas. Aí eu montei na sequência uma escola de informática. Então as pessoas também não sabiam nem mexer no mouse, ligar o computador. Você foi fazendo uma trajetória com o cliente, né? Porque a internet era uma coisa muito nova, né? Isso. Mas uma cidade muito pequena. Então, além de fornecer a banda larga, não, nem era banda larga. A banda estreita, né? Além de você fornecer a banda, você ainda teve que ensinar o cara, né? Que era computador. Aí eu já notei naquela época, falei, cara, primeiro eu vou mostrar o produto, vamos falar assim, né?
E aí as pessoas iam lá, olhavam, a gente lá na Lan House ensinava a mexer, as pessoas já gostavam, aí falava, pô, tem uma escola de informática minha aqui, você quer fazer um curso? Fazia. E na sequência eu montei uma loja de informática. Então eu pegava o cara que nunca tinha visto nada de internet, o cara olhava ali, eu punha na escola, e da escola ele comprava um computador comigo, e aí eu instalava a internet, ou seja, eu criei uma cadeia, e isso funcionou muitos anos assim. É igual a XP, né? Ensinou as pessoas a mexerem em ações, mercado de valores. Você fez a mesma coisa com o segmento de Então internet. eu fiquei na Lan House, eu dei aula, fui professor de aula, montei computador, dei assistência. Então, e isso, aí eu peguei esse modelo, repliquei na outra cidade e tal, cheguei a ter, acho que 8 ou 9 Lan Houses espalhadas logo lá, e isso foi, então o mercado foi ganhando rápido, porque as pessoas falavam, vai lá e aprende e tal. Então, isso foi fazendo com que a empresa fosse crescendo. E o diferencial que, como eu fui criado ali na empresa, no comércio, atendendo cliente, vendendo, então eu sempre fui mais pro meu viés comercial, como entender a necessidade do cliente, coisa assim. Tá, e a empresa cresceu, né? Se expandiu, você começou a atender várias cidades do lado. E o que você encontrou assim de primeira barreira, vamos falar, uma barreira grande, que você falou assim, ó, isso aqui é um grande desafio, eu preciso superar aqui. Se eu não superar, talvez eu nem consiga continuar essa jornada aqui. A primeira barreira foi quando o discado, por exemplo, quando entrou o gratuito. A gente já estava com o discado em algumas cidades, e aí o que a gente fazia, cobrava, entrou na época alguns discadores que faziam isso gratuito. E aí isso foi um desafio muito rápido, mas a gente conseguiu converger rápido a tecnologia para o rádio, que foi o primeiro rádio 2.4. Então naquele momento a gente começou a fornecer para o cliente uma velocidade maior. E aí isso fez com que a pessoa já não quisesse mais o discado. Então eu falo que quando entrou o gratuito a gente já migrou, foi a primeira mudança dos ISPs, né? Quem é dessa época estava lá, na verdade a gente estava lá no discado analógico, a gente passou para as portas, para os dígitos RAS digitais, passando para as portas virtuais, e depois nisso a gente interrompeu e mudamos de tecnologia Pro rádio. o rádio 2.4. Na sequência, isso também trouxe um problema. Aí sim é uma barreira gigante, porque a gente no discado passava velocidades muito baixas para os clientes. No rádio já começamos a entregar lá 128K, 256. E aí a demanda de link de entrega naquela época, no Brasil inteiro, era só feito pelas grandes operadoras. Então eu queria contratar um link, eu tinha que contratar na época na minha região da Oi ou da Embratel. Você não tinha um outro fornecedor. E a gente não tinha noção do que é um PTT, como é que você fazia uma rede, que era, nem fibra ótica era um universo muito distante. Então, conforme a gente foi crescendo, as operadoras não mais nos entregou link. Isso foi assim, quase... Vocês começaram a virar uma ameaça, né? Pra Sim. Os operadores. Eles chegaram, porque aí foi quando a Oi, que eu posso falar com propriedade que foi, mas eu concorri com a Speed bastante, mas da Oi na época foi quando ela começou a lançar o Velox. E aí, nisso, ela segurava o link, não te instalava. A gente chegou, quase todos os VSPs deve ter chegado a ficar com uma lista de espera gigante, porque não tinha link para entregar. Só que eu falo que todo problema gera uma demanda, né? E essa demanda, o mercado ele se resolve. Aí a gente foi obrigado a entender e a buscar soluções. Foi aí que a gente foi desbravar e entender que tinha um ponto de tráfego, que você podia conectar nele, que tinha outras redes que não eram só as grandes que faziam os transportes, entender o que era o transporte, e isso a gente conseguiu. E quando a gente superou essa barreira e começamos a trazer links, foi um segundo ponto de mudança para o provedor, porque a gente começou a comprar muito mais barato do que a gente pagava. E aí sim a gente conseguiu concorrer mais forte com elas. Mas mesmo assim era muito caro em relação do que é hoje. O Mega era muito caro naquela época. Eu me lembro de pagar num Mega R$4.000. Então, e hoje isso é bem menor. Então, naquela época, quando a gente começou a profissionalizar, vamos falar assim, a gente começou também a ter outros problemas, porque como é que a gente jogava um link de uma cidade para outra? A gente não tinha uma rede fibra ótica que interligava, e a gente trabalhava com rádios, não com rádios digitais, com rádios 5.8, 2.4, 5.8, que são frequências livres, só que isso também começou a não aguentar mais. E aí isso empurrou a gente para entender como é que funcionava a frequência livre, você ia na Anatel, como é que você ia licenciar uma frequência de uma cidade. E aí isso foi legal, porque a gente foi aprendendo. E a gente foi quando a gente começou pela primeira vez a
conversar com a Anatel mais, porque nesse momento a gente tirava a licença SCM, mas a Anatel ainda enxergava a gente como um provedorzinho lá e tal, nem enxergava basicamente. E aí a gente começou o primeiro grande projeto que os provedores fizeram, interligar uma cidade na outra, como é que faz? Aí a gente foi para os rádios digitais, para entender que tinha rádio, licença frequência que você podia registrar aquela frequência e passar bandas muito maiores e ser muito mais estáveis do que a gente tinha. Aí nesse intervalo surgiu o 5.8, porque quando surgiu o 5.8, melhorou muita tecnologia do rádio. Surgiu alguns players que trouxe com frequências e com equipamentos mais robustos. Aí o rádio começou a não ser aquela internet que chove, cai e a gente, na verdade, até aí a gente estava adaptando tudo que era equipamento indoor para equipamento outdoor. E quando veio o 5.8 começou a ter equipamento já próprio. Específico, né? Específico para isso. E é isso, eu falo que foi isso e foi um roteamento. A gente fazia tudo em Linux, na mão, era muito difícil fazer isso. Era muito específico e foi quando surgiu aí primeiro o StarOS, depois o MikroTik. Eu falo que o MikroTik deu a capacidade para a gente de gestão, de gerenciamento que uma grande empresa tinha naquele momento num custo muito baixo. E isso também mudou toda a forma que os provedores faziam essa entrega. A gente conseguiu muito mais gestão em cima disso. Isso melhorou muito a nossa conectividade. Então, juntando essa casadinha dos equipamentos 5.8 melhores com uma gestão de core de rede rápida e boa, nos projetou a começar a concorrer forte com as grandes operadoras. E também lembrando que a gente já tinha aprendido a buscar link, a começar a não depender mais de operadoras. E isso fez com que a gente começasse a buscar mercado que a gente nunca sonhou na vida que a gente podia buscar. E aí depois o grande salto foi quando a gente começou a entender o que era fibra ótica, que ainda era um universo muito longe, mas aí começou a especular, um vai dali, outro daqui, outro fibra, porque pra gente parecia assim, pô, eu lembro quando falou a primeira vez, o que é splitter, o que é isso, o que é ancoragem, mas o poste, eu posso pôr a mão no poste, não posso pôr a mão no poste? Era um negócio bem assim, né? Eu posso pôr a escada? Aí a gente foi também, todos os provedores, estudar, entender como era que era compartilhamento, como é que você aprovava um projeto na companhia, como é que você podia jogar um cabo no poste, como é que você... Então, que era uma caixa de emenda, uma CTO e assim por diante. E quando a gente entrou nesse universo, aí realmente a gente já era uma empresa de telecom. Eu posso falar que aí foi o marco dos provedores. Porque aí a gente já estava ocupando o poste, já tinha links interligados com competindo, né, na mesma... Nisso a gente já começou também a ter tráfegos, os grandes servidores de conteúdo, igual o Facebook, igual o Google, começou a enxergar a gente e começou a colocar servidores deles dentro da nossa rede, que a gente começou a ter um tráfego bem significativo e a gente começou a ter ali, vamos falar, uma intranet ali distribuindo para os clientes, então era bem rápido e é assim que funciona até hoje, né? Esses grandes servidores, para quem acho que está escutando não entende, esses grandes servidores igual o Facebook, igual o Google, eles trazem um pedacinho do Facebook, uma estrutura local, estrutura local e colocam nos core de rede desses provedores para poder, a hora que você está vendo um vídeo no YouTube, você não tem que ir lá buscar, você vai buscar isso ali regional. Então isso trouxe outro patamar também de link ali. E aí sim a gente começou, quem tinha começado lá atrás no discado, mas agora a gente era uma telecom quase que completa, porque faltando só aí celular, que já está chegando agora, né? Mas naquela época a gente já fazia compartilhamento de poste, já fazia compartilhamento de radiofrequência, já fazia entrega com fibra ótica, já conseguia entregar bandas igual a qualquer operadora, e aí a gente conseguiu realmente posicionar igual uma grande operadora. Isso, acho que para mim e para todos os ISPs, foi um marco muito grande e fez com que a gente tivesse crescimentos, quase todos os SPs de 30%, 40%, alguns muito mais do que isso ao ano nos últimos anos aí. A AutoCenter chegou a ser agora, né, antes de você fazer o processo de venda dela, um dos maiores provedores do país, né, regionais dentro da categoria dela, né? O que você acha que fez assim? Porque todo mundo teve esse mesmo ambiente, né? Ambiente de discado, depois para rádio, depois para fibra, alguns com mais rapidez, outros um pouco menos. Mas por que você acha que foi o fator primordial para a AutoCenter se destacar? Assim, em crescimento, chegar em 3 estados? O que você acha que foi esse ingrediente adicional? Quando começou o crescimento da empresa, todas as empresas têm os degraus do crescimento, né?
E eu comecei a entender isso. Quando começou lá com 5 mil clientes, quando começou com 15 mil, aí a gente teve que montar saque e entender como é que falava o cliente. Já começou a ter os problemas de uma operadora maior, logicamente no nosso tamanho. E isso fez com que a gente começasse, eu particularmente, começasse a estudar mais o lado de gestão. Porque eu sentia naquele momento que a empresa estava correndo muito mais rápido até do que eu ali, e aí eu fui para o lado de gestão, entendendo pessoas, liderança, e buscando isso. Eu estou falando lá de 2016, mas 15 eu acho, 2015, quando eu busquei muito pesquisando, né, sobre como fazer isso, como melhorar esse tipo de gestão. Cheguei na Fundação Dom Cabral, tive um apoio muito forte deles na época, e isso me abriu horizontes que até naquele momento eu não entendia. Por exemplo, eu não entendia o papel do RH, eu confundia muito RH com DP, né? Liderança, eu não entendia muito a liderança. Até naquela época eu não tinha diretorias, eu era muito centralizador, trazia todas as decisões 100% para mim. E quando eu comecei a entender isso, e aí eu até tive que dar uma parada no crescimento um pouco, isso propositalmente. Eu lembro certinho, na época eu subi minhas ofertas pra caramba, e para poder dar uma parada, dei uma reestruturada na empresa, e isso fez com que ela criasse as bases para ela poder acelerar de novo muito mais rápido, só que dessa vez mais forte, com pessoas para ajudar na decisão. Eu acho que isso para mim foi um marco para mim em gestão, para poder entender. Isso foi o pontapé inicial. Mas engraçado, logo eu já entendi que o modelo também já não funcionaria com a gente. Eu tinha aprendido um negócio que foi legal, mas depois já não funcionaria. A gente começou a criar os nossos próprios modelos, baseado aí em autoconhecimento de time de liderança. Eu investi muito em time de liderança, muito nas pessoas, saindo, indo para fora, fazendo curso, trazendo formas de fazer, de como a gente cuidar das pessoas que estavam dentro da operação. Isso foi um tema muito forte lá dentro, quando eu estava lá dentro da gestão, e isso fez com que ela conseguisse ter essa gestão e esse crescimento rápido. E também, recentemente, a gente entendeu que a gente precisava de uma área de qualidade de cliente dentro da empresa. Eu acho que isso também fez uma diferença. Uma experiência do cliente, né? Uma área de experiência do cliente. A gente chegou a ter uma área bem estruturada lá dentro, onde a gente trabalhou bastante esse tema. A gente implantou NPS dentro da empresa, começamos a entender a jornada do cliente dentro da empresa, realmente onde que estava tendo os gargalos, e isso tudo para que o cliente cada dia tivesse uma experiência melhor, automaticamente você retém, e aí você começa a crescer. E a gente passou de um período de escassez, né, de banda larga, né, que no começo você foi a pessoa que saciou a escassez, né, de acesso. E agora a gente já tem um outro modelo, né, você já tem muitos players disputando o mercado, quer dizer, o cliente ele pode escolher várias empresas, e ele vai começar a escolher a que entrega melhor qualidade, melhor serviço, consegue entender um pouco até a visão do cliente, né? Porque muitas vezes o provedor fica assim, eu entreguei a fibra na casa do cliente, mas o roteador dele é ruim e é problema dele. Não, né? Qual que é a sua visão sobre isso, assim, que é um tema sempre muito quente entre os provedores, né? Eu costumo falar que antigamente você via todos os comerciais e falava, mas é uma Brastemp. E o fato de ser um produto bom já era um diferencial. Hoje isso aí não... Hoje isso é uma obrigação tu entregar um produto bom. Não adianta você falar assim, mas a minha fibra ótica é boa, isso é a tua obrigação. Eu acho que hoje vai se diferenciar quem realmente entender a necessidade do cliente e entregar para ele mais próximo do que ele precisa. Então, e a gente tem que falar que a gente tem que entender essa demanda e estar próximo do cliente, entender, porque realmente aumentou muito a quantidade de players de telecom no mercado, até porque essa história nossa que a gente está falando começou lá em 2001 para 2002, e a gente está falando que a minha jornada terminou agora em julho de 2020, então foram aí 18 anos, né? A minha filha que ficou adolescente, virou adulta e saiu de casa. Saiu de casa, casou e foi embora. Mas durante esse período todo a gente teve várias fases, e a fase que a gente está chegando agora é a fase, e o mundo está muito assim na minha cabeça, só vai a empresa que vai conseguir se distanciar dos seus concorrentes, realmente a empresa que entender essa demanda e realmente entregar muito próximo o que o cliente quer. E aí não necessariamente você criar produtos e vamos falar assim, empurrar isso no cliente. Eu acho que é isso. Esse era um tema muito quente que eu tinha nos últimos
anos de gestão e a gente vinha aprimorando isso muito forte lá dentro da empresa, com essa área lá dentro. E acompanhar indicador também, né, Cláudio? Tem muito provedor, ou até empresa, né, no geral, que faz a coisa de rumo e de feeling no começo dá muito certo. Mas depois que você começa a ter 20, 30, 40, 50 mil clientes, já começa a ficar uma coisa... Você não consegue ter o contato que você tinha, né, que você conhecia cada um dos clientes. Né? Ao longo dessa jornada que eu estou te falando, foi quando a gente montou o nosso call center lá com 100 posições e tal. Foi quando eu te conheci, né, Marcos, que você veio fazer uma consultoria da Multiplico para mim. E naquele momento lá que a gente tava lá, foi quando você me apresentou na época, lembro certinho, um BI. Então, você trouxe um parceiro teu para poder implantar o primeiro... O Léo Japur lá, Léo Japur. Hoje ele é o head de inteligência de mercado Uber, né? Do Uber, foi muito bom na época, eu não tinha ideia... Quando você começou a falar, eu falei, beleza, eu acredito, vamos fazer. E quando ele entregou os primeiros painéis e a gente foi entender indicador a fundo, entender BI, não sei que ano que era isso, mas tem um tempinho já. 2017, né? 2017. E aquele mundo me fascinou. E quando a gente, junto, você começou a explorar isso forte, montou uma área forte disso da empresa... E eu costumo falar que ultimamente a AutoCenter estava quase igual jogar um videogame, porque você tinha indicador muito rápido, muito fáceis, decisões bem assertivas. Eu costumo falar que eu já estava... As decisões tinham que ser quase igual a sniper, não estava dando tiro mais de 12 aberto, e sim dando um tiro bem certeiro. Né? Certeiro, por quê? Porque a gente conseguia entender muito o que estava acontecendo em todos os momentos da empresa, pelo nível de painel, pelo nível de indicador que foi implantado. Foi uma cultura que você trouxe lá atrás quando você veio ficar com a Multiplico, fazer aquela consultoria, e isso hoje com certeza foi um grande diferencial também da AutoCenter, porque isso norteou grandes decisões minhas lá dentro, porque eu tinha propriedade para poder entender o que estava acontecendo na empresa. E eu fiquei muito surpreso quando eu também comecei a entender a empresa nesse nível, porque tinha coisas que eu nunca imaginava que acontecia dentro da empresa, onde que escoavam dinheiro, onde que eu perdia uma produtividade, onde que um cliente ia embora, e isso foi bem bacana. Então foi um dos marcos aí também. Bacana. Vamos fazer um intervalinho agora, né? Vamos olhar a goela aqui, e aí a gente vai para a parte final. Eu vou perguntar para o Cláudio duas coisas. Como foi o processo dele deixar a filha adolescente embora de casa? E agora ele está jovem ainda, 41, Cláudio? 41 anos. 41 anos, o que ele vê agora de visão do mercado geral, de tecnologia, como que ele entende tudo, beleza? A gente já volta já. Então, voltando aqui o segundo bloco com o Cláudio Almeida, e a gente estava falando um pouco sobre o processo dele de empreendedorismo, de criação da AutoCenter, e ele contou pra gente, né, que a AutoCenter agora virou a filha adolescente não, adulta, né, que agora casou e saiu de casa. Cláudio, conta um pouco, assim, qual que é o processo de desapego, assim, como empreendedor, porque quando a gente empreende, a gente cria um negócio, aquilo ali vira meio um filho pra gente mesmo, né, eu acho que você deu o exemplo certo. O que assim você aprendeu com isso? Assim, eu sei que não estou te pedindo para falar nada de negociação, porque isso tem uma série de sigilo. O que você aprendeu mesmo como empreendedor, assim, desse processo de vender algo bem sucedido, né? Que você vendeu algo no auge, né? Não porque estava indo mal, e sim porque estava indo bem. Isso chamou a atenção dos fundos de investimento. Como que é o processo disso? Desapegar e buscar depois, você é jovem ainda, continuar empreendendo? Como que você vê isso? Engraçado, esse é um processo que eu enxerguei há muito tempo atrás. Quando eu comecei a ver que a gente estava crescendo, a velocidade que a gente vinha crescendo, isso estou falando de 14, 15, eu já sabia que um dia as grandes iam ter que fazer algo, alguém ia enxergar isso. Foi por isso que eu comecei a profissionalizar e buscar essas melhorias na empresa, e a governança, né? É bem importante que a gente organize a empresa e deixe ela bem organizada, né? Que o pessoal, é isso que um fundo quer. E só que esse processo eu vim ao longo de anos pensando e desenvolvendo isso dentro de mim. Então, falando, é uma empresa, vou vender e tal. E 2018 para frente isso foi ficando mais forte, porque quando a gente começou a ver o mercado começar a buscar, 2019 eu já estava conversando com alguns fundos, começando a passar em due diligência. 2020 eu
basicamente já entrei em due diligência um ano. Mas foi um processo. Só para abrir um parênteses, né? DUI é o processo que a empresa te audita, né? Para ver se o que você colocou ali no momento da venda Eu costumo é falar real, né? que é o momento do inferno. Chega aquelas listas e listas gigantes que nunca acabam o pedido de informações. Mas faz parte do processo, é assim que o mercado trabalha. E hoje eu entendo isso. E é confiança, né? Um processo de venda, eu acho que é um processo de confiança que você gera, né? Sim, são um projeto que ali você tá se conhecendo, por mais que o fundo te olhe também, te enxerga ali bem a fundo, no final do dia ele também tem que confiar no que ele está levando e você tem que estar ali bem disposto também a falar 100% da verdade, porque isso não tem como esconder em nenhum momento. Mas é um processo que foi, e no final, quando a gente vai entregar a filha, né, você começa... Eu lembro assim, nos últimos dias, a minha família, os amigos, as pessoas mais próximas, e esse processo eu não escondi de ninguém na empresa. Então isso era bem claro dentro da empresa, por tudo que a gente estava passando, por que a gente estava passando, todos os gestores sabiam do que estava, quais eram os desafios que viriam, então eu não tive dificuldade nesse sentido, porque eu comecei a falar com isso com eles há mais de um ano antes do processo. E dá segurança, né? Você jogar transparente, né? Sim. E também porque eu entendia que tinha pessoas ali que acreditavam em mim. Estavam ali porque ao longo de anos e anos, pessoas que estavam lá há 18 anos. E essas pessoas mereciam no mínimo eu falar a verdade para eles, eu ser direto. E isso fazia parte do que eu pregava na minha gestão. Então, em momento algum, eu deixei isso. Então, desde que eu comecei no dia zero, que eu assinei meu primeiro term sheet, todo o meu time de gestão que necessitava saber, ficaram sabendo. E eles acompanharam isso muito de perto. Então, Mas até participaram, né? Participaram. Foram colaborativos, eu lembro, né? Participaram de reuniões, muitas reuniões, porque você tem ali o começo, né? Você explicar a empresa, o teu processo, né? Onde que você vai crescer, o que você vai fazer e assim por diante. Mas eu confesso que no final você vai ficando um pouco assim, pô, é um negócio de tantos anos, né? Mas meu coração estava bem em paz. Essa é uma decisão pacificada dentro de mim e era isso que eu queria. E o fato é que você falou, Marcos, entregar uma empresa... Eu falo que eu entreguei a AutoCenter no melhor momento de vida dela. Melhor momento em todo sentido. Pessoas, gestão, indicador, coisas de governanças. Governanças hoje que você vê, cursos em mercados de lideranças, a gente já aplicava isso lá dentro. A gente era muito moderno nesse tema. Eu que você tivemos no Vale do Silício, aprendemos isso bem lá e trouxemos para cá. E sempre buscamos muito referências e nos enriquecer com isso e aplicava isso na empresa. Então eu falo que ela foi no melhor momento. E no final eu estava bem em paz comigo, que é isso que eu queria, fazia parte do meu projeto de vida. Quem me conhece, eu falava que eu ia vender a empresa com 40 anos e realmente Deus me abençoou que eu consegui cumprir essa meta pessoal que eu tinha. E ela foi num momento fantástico, uma empresa fantástica, está crescendo bastante, está entregando muito resultado para o grupo como um todo. É o Grupo Conexão, né, que comprou, né, que é um investimento da Econ, né, no processo de consolidação no Brasil. E agora, então, você já aposentou então? Acabou agora? Pijama e chinelo de pantufa? Qual que é a próxima? Você empreende outras coisas, né? Como que é a sua visão agora? Eu ao longo dos anos, eu sempre fui me esbarrando com outras coisas, né? Há um tempo atrás, eu gosto muito de aprender. Quem vive perto de mim sabe que eu sou um cara, eu sempre estou aprendendo, buscando algo. Costumo falar que quando eu encafifei com telescópio, eu fiquei quase 6 meses estudando telescópio. Então, eu gosto muito do desafio de aprender algo novo. E mesmo... O desafio te motiva, né? O desafio sempre me motiva. Foi quando eu, buscando um investimento em algo que fosse de renda, foi quando, e pesquisando o mercado de futuro, foi quando eu esbarrei com o sistema de energia elétrica no Brasil. E aí eu comecei a empreender nessa área. Hoje a gente já tem 4 usinas hidrelétricas mesmo, com barragem e tudo. Quando veio Brumadinho foi outro grande desafio que a gente teve que estudar, mudar as legislação, o regulamento e foi um desafio gigante. Porque a atenção virou para isso, né? Para as barragens, né? Eu tenho 6 barragens, né? Barragens grandes, tem barragem que tem cidades, povoados nela, então é um negócio bem complexo, mas aprendemos muito sobre isso tudo e então vamos começar a construir mais uma. Empreendo também na área de
loteamento, então hoje incorporação, fazemos, inclusive a Multiplique está ajudando no lançamento de um agora, é uma área que eu gosto. Lá atrás eu entrei, olha que engraçado, Marcos, eu entrei nesse setor para poder, tinha um pedaço de terra, de família, eu comprei para poder fazer dinheiro para investir no Auto Center. Eu não tinha dinheiro para poder investir, eu vi que se eu fizesse um lote e vendesse, eu ia ganhar uma grana e eu peguei dinheiro no Auto Center e fiz isso e pus dinheiro. E o Auto Center te retornou e agora você está investindo em imobiliário, né? Foi um processo que eu fiz um pequenininho lá de, lembro, 30 e poucos lotes, e aí isso virou, hoje tem alguns empreendimentos nesse setor. Empreendo também tenho um call center, né, que atende algumas empresas lá dentro, que ficou como da época da Auto Center, a gente acabou que terceirizou para o grupo mesmo um call center, e hoje ele atende umas outras empresas lá dentro. E empreendo também com startups, tem uma startup que é a Nube, que é bacana, que aí é o Marcos que toca. Ela é um filho que eu falo que eu sou só ali um cara que fica cruzando os dedos e tô vendo ela crescer, que é um negócio muito bacana, tá crescendo. E é um sonho que eu tô vendo você, Marcos, a tirar do papel, está sendo bem interessante. É uma realização, né? Tem a ver muito com a minha história, outro momento eu conto isso, né? Mas é uma coisa bem apaixonante, assim. Sim. Com certeza a gente está fazendo uma coisa bem legal lá, né? A gente está vendendo para 10 países no Brasil inteiro, a gente se consolidou como players em alguns mercados, de telecom também. Inclusive esse podcast vai estar lá na Academia do Provedor também, então a gente vai ter a oportunidade de a Multiplique também colocar esse conteúdo lá para os provedores ouvirem. E Cláudio, o que você entende agora assim? Vamos falar um pouco de mercado, né? A gente passou um ano de pandemia que fez a gente ser catapultado digitalmente, né? Acho que até quem não era digital virou digital, né? Forma isso incrível, assim. Eu vejo até pela minha mãe. Minha mãe começou, ela já tinha um WhatsApp dela, mas agora ela faz compra, ela se digitalizou muito, até ela era muito resistente com banco, né? De acessar a conta pelo celular, e é uma coisa que ela já está mais aderente, e a gente viu empresas, né, desmobilizando o escritório em Faria Lima, o modelo de home office super acelerado. O que você vê assim de futuro, assim? O que você entende que vai ser a realidade daqui para frente? E se você tiver essa experiência que você tem agora, vai ser a nossa última pergunta aqui, se você tiver essa experiência que você tem agora, começando de novo, assim, vamos falar que você não tivesse começando lá em 2000 lá atrás, o que você olharia com atenção, que se você acha que vai ser algo bacana para empreender, o que você faria de novo, assim? Respondendo a pergunta digital, eu vejo hoje um mundo muito rápido evoluindo. Quem realmente não integrar o seu produto, não entender que isso é o futuro, eu acho que está bem. São poucas áreas que não vai deixar, que vão conseguir sobreviver sem isso. Eu acho que isso todas as empresas vão ter estão indo, né? O caso, quando começou a pandemia, eu estava no Auto Center, a gente já passou rapidamente tudo para 100% para digital, desde contrato, ordem de serviço, tudo hoje em dia lá ficou tudo digital, e assim foi N outros processos que a gente teve que fazer, e a gente está vendo evoluir. Então eu acho que isso também está criando novos nichos de mercados, novas oportunidades que estão vindo, novas empresas, tem regulamentos, regulatórios de algumas coisas que não eram possíveis de fazer, que o mercado mudou e que agora você vai criar alguns nichos. Se eu fosse empreender lá atrás, uma das lições que eu mais aprendi nos últimos anos, eu olharia muito forte para a pessoa. Eu talvez hoje, eu primeiro montaria muito meu time, olharia muito as pessoas, a gestão, as pessoas, o que elas acreditam é o que eu acredito, o propósito nosso está alinhado, desafio, a gente topa esse desafio. Eu acho que isso faz com que a empresa alcance velocidades incríveis quando isso está muito alinhado dentro da corporação. Eu demorei um tempo para entender isso, e quando eu entendi, eu comecei a deliciar com a multiplicação dos resultados baseado simplesmente em trazer gente que compartilha, né, com você tanto a ideia, o objetivo, como também compartilha os valores, né? Eu acho que a gente muitas vezes olha negócio, mas não olha com quem a gente está fazendo negócio, né? Então tem muita gente que fala, esse negócio é bom. Aí eu pergunto, mas quem é o sócio desse negócio? Aí a pessoa, você faria negócio com esse cara se não fosse achar o negócio bom? E talvez não, né? E talvez montar time também, né? Eu acho que
todo mundo muitas vezes quer montar time, fulano é competente, mas talvez ele não tá afim daquele negócio, ele não acredita na mesma coisa que você acredita, né? Acho que é isso que você está falando um pouco, né? É isso, perfeitamente. Porque quando o time está alinhado, o propósito está alinhado, o desafio está alinhado e a sinergia ali, a coisa toma sentido e faz com que a velocidade seja muito rápida, porque você tem muitas pessoas fazendo e pensando naquilo com uma evolução grande, delegar bastante. Hoje eu entendo que as pessoas que estão em volta da gente, são muito melhores que a gente. O meu time era muito melhor que eu em tudo. Eu basicamente era o cara que no final só integrava as pontas e ligava eles aos outros. Hoje o time que toca comigo, as outras empresas, são pessoas assim e eu aprendo muito com eles, é super bacana. Então eu acho que criar um time vencedor é a pessoa que entende isso, tem pessoas e fica ali só ajudando a coordenar e alinhar a estratégia e deixa a máquina voar que vai embora. Bacana, Cláudio. Eu acho que assim, a gente se cruzou, né, em 2015, né, final de 2015 com começo de 16, quer dizer, vamos fazer aí 5 anos, né, que a gente faz coisa junto, né, trabalhamos junto lá na Auto Center, na Avos um pouco e agora lá na Nube. E assim, o que eu te falo assim, que eu aprendi muito com você, eu acho que você tem uma visão, primeiro você é um negociador nato, né, se eu negociar metade que você negocia, eu já vou ficar bom, viu, porque realmente você tem um poder de negociação muito bacana e a gente pensa diferente, você sabe disso que a gente tem uma visão um pouco diferente, mas acho que a gente gosta das mesmas coisas e a gente compartilha muita coisa, muito objetivo em comum, né? E eu acho que muitas vezes esse conflito de visão é bom, porque a gente, né, se agrega. Talvez você está numa empresa ou alguma companhia que todo mundo concorda com você, é ruim, né? E quando você gera essa visão diferente, você gera complemento, né? Você gera outros caminhos e outras possibilidades. Eu sou muito grato de ter te encontrado na minha vida, quando eu saí lá da Vivo, eu fui fazer consultoria e eu aprendi muito com você. Principalmente você é um cara que me ensinou a olhar custo com mais detalhe, de também, né, saber defender o ponto de vista e de aprender a negociar e de colocar isso. Eu acho que você agregou bastante comigo nesse ponto. Eu acho que a gente tem muita coisa aí para construir, né, ao longo do tempo aí. Eu acho que a gente vai fazer muita coisa bacana ainda aí. Muito obrigado aí pela sua presença. Eu acho que a gente tem podcast para uns 20 capítulos, né? Porque com certeza. Então, se falar, alongava aí. A gente fez só como chama? Um resumão, né? Retrospectivo, assim, de 40 minutos. Mas a gente tem várias outras coisas. Eu vou te convidar quando você puder vir. Você tem a agenda aí bem apertada, mas a gente vai batendo outros papos. E eu espero que esse papo que a gente teve ajude, né? Aquele empreendedor que está começando agora, aquele provedor que também talvez está no momento de ver se ele vai ser vendido ou não, ou do momento do crescimento e o que ele precisa ajustar. Eu acho que a gente conseguiu dar uma visão bacana aí ao longo do tempo. Deixar a palavra aí para você aí, obrigado. Espero que a gente tenha outras oportunidades aí. Eu que agradeço ter a oportunidade, Marco, de falar aí com o público, com o seu público, para poder falar um pouquinho da nossa jornada. É recíproco, eu aprendi bastante, como você falou, a visão de negociador, isso aí eu aprendi na veia ali, desde criança, né? E poder compartilhar isso com você e automaticamente, você com a tua visão hoje quando você trouxe de indicador, de gestão de pessoas, a gente discute muito. E outra coisa que você me perguntou, é muito importante também a empresa ser multipensamento, ser pessoas com gêneros diversos, e só que o líder sabendo respeitar isso e integrar isso, porque senão você tem uma empresa unisetorial. Uma única visão, né? Uma única visão. Eu também aprendi isso com duras lições na vida e entender isso para mim fez muita diferença, onde você tem pessoas que pensam A, o B, C, só que a hora que você alinha isso, você coloca o conceito, mas entende e faz do limão uma limonada, você consegue fazer uma jarra de suco perfeita. Então, hoje eu prezo muito isso e gosto muito quando eu vejo uma diversidade numa empresa, e é assim que se eu fosse montar uma empresa do zero e começar hoje, é assim que eu faria também, que eu entendo que isso só enriquece uma empresa. Sobre o aprendizado, comigo também eu aprendi bastante com a tua chegada, com a tua gestão, com o teu jeito comercial, as alavancagens que a gente fez
grandes etapas de venda, que uma hora a gente pode falar um pouco de venda e falar um pouco de alavancagem de venda, que a gente colheu grandes resultados, foi fantástico e foi muito bom poder ter essa escola e aprender. Isso me leva até hoje também nas visões dos outros negócios, como eu penso de negócio, eu penso de área comercial, me lembra muito a visão que você trouxe e que eu aprendi. Então eu que tenho que agradecer também, obrigado. E com certeza vamos fazer um monte de coisa ainda. Não tenho dúvida que essa jornada tá só começando. Somos dois novos, jovens ainda, né? Acho que a gente tem bastante coisa para fazer aí. Vamos junto, beleza? Valeu, cara. Cláudio, obrigado. E esse foi o segundo episódio do Resultalks. E daqui a 15 dias a gente já vai ter outro convidado com outro bate-papo e espero que agregue aí com todo mundo. Beleza? Um grande abraço. Tchau, tchau. Tchau, pessoal.